tarde. Boa tarde, Célio, Antônio. Boa tarde. E aí, Boa tarde, tudo bem? Alexandre. Boa tarde. Todos bem? Tudo bem? Bem, Ótimo. Muito bom. Bem-vindos aí a esse bate-papo com bastante gente, inclusive, tanto aqui no Zoom quanto pelo YouTube. Então, a gente está fazendo ao vivo por lá também. O número de participantes excedeu o que a gente imaginava, então uma boa audiência para poder acompanhar a gente aqui, porque é um tema realmente muito relevante, né? Então, obrigado aí pelo tempo e por esse bate-papo, a gente falar dos mitos da LGPD. Bom, também agradecer aos convidados que estão participando aí, né? Então, a gente vai começar esse bate-papo e a gente conta com a participação de todos vocês. Tem o chat aqui do lado para quem está no Zoom, que pode colocar as informações. Quem está no YouTube pode colocar nos comentários ali também. A gente está com uma equipe moderando tudo que está sendo publicado. E, além disso, aqui embaixo tem a parte no Zoom, tem o Q&A, que é de perguntas e respostas. Quem tiver alguma dúvida durante o webinar, pode colocar. No final, a gente vai disponibilizar essas perguntas, tanto para o Antônio Romano quanto para o Célio, para a gente conseguir esclarecer, ok? E, antes de começar, né, vamos às apresentações, que isso é importante. Então, para quem não me conhece, eu sou o Alexandre, sou o diretor executivo da Outmarketing no Brasil. Tenho uma experiência aí vasta com marketing e vendas, mercado B2B principalmente, então, tanto empresas de tecnologia, que é o meu grande background aí de conhecimento para marketing e vendas, mas em serviços como geral, entretenimento, construção civil, área de seguros, enfim. Então, já rodei algumas áreas aí falando de marketing e vendas. E aqui com a gente tem o Célio, né, que é um consultor para projetos de governança, proteção de dados, LGPD e transformação digital. O Célio é formado em administração de empresa, com extensão em sistema de informação e marketing. Já possui aí 25 anos de experiência em criação de soluções e gestão de projetos inovadores, né, de base tecnológica para o mercado bancário, industrial, varejo, governo e agro. E o Célio, além disso tudo, né, ainda é professor convidado pela FGV para os cursos de e-commerce e modelo de negócios digitais. Bem-vindo, Célio. agradeço o convite, Alexandre. Estamos à disposição aí da turma. Ótimo, muito obrigado. Vamos lá. E aí o Antônio Romano, né? Romano, ele é formado em análise de sistema, pós-graduado em engenharia de software e ainda possui especialização em gestão de projetos. Está no mercado aí há 25 anos, atuando com tecnologia da informação em médias e grandes empresas. Atualmente é sócio e diretor da Action Law. A Action Law é uma empresa do grupo Action Sys, que é especializada em soluções para escritórios de advocacia e departamentos jurídicos. Então, é uma grande experiência aí também. Bem-vindo, Romano. Obrigado, Alexandre. É um prazer estar aqui e bom webinar para todos. Exatamente. Bom, e antes de começar, vamos, além das pessoas boas que estão aqui comigo, eu vou falar de notícia boa, que é o sorteio que a gente vai fazer no final. Primeiro, são 2 sorteios, a gente vai sortear 1 hora de consultoria para falar de LGPD, tá, com o Romano. Então, vai ser a possibilidade das empresas, né, tem que ser uma pessoa que esteja representando uma empresa para essa consultoria, mas para poder falar 1 hora sobre os processos, o que precisa ser feito, tirar dúvidas, ou seja, 1 hora muito valiosa, que a gente vai fazer esse sorteio no final, e até o final do webinar tem que se inscrever na landing page que o pessoal vai colocar aqui no chat. E, além disso, vamos sortear um livro, que é o livro de proteção de dados pessoais, tá? Isso, que são comentários à Lei 13.709, que é a lei da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, são ótimos prêmios aí que vale a pena ficar até o final, preencher a landing page com o link que o pessoal está colocando aqui para a gente poder concorrer. Ok? Então, vamos lá. Vamos ao que interessa. Vou começar com uma pergunta simples, mas que eu acho que faz todo sentido para a gente iniciar essa conversa, que é: o que é a LGPD? Né? O que significa a LGPD? Para que serve e a quem que ela se destina? Posso começar? Fica à Vai lá, vontade. Sérgio. Ok. Bom, o LGPD é um acrônimo para a Lei Geral de Proteção de Dados. Você já deu uma deixa aí com o título do livro, a Lei 13.709. Fiquei até contente, porque nós temos isso de cor. Então, graças a Deus, você falou esse número, porque eu não sou advogado de formação, mas é a lei, essa lei e esse contexto LGPD tem forçado a gente a se aproximar muito do ramo do direito, né? Então, mais uma lei,
né, das diversas leis aqui dentro do território nacional, ela se destina a todas as pessoas físicas e jurídicas que, porventura, comercializem, tratem dados pessoais em nível comercial. Então, ela surge num contexto onde o nosso nome, os nossos dados estão na boca do povo. Você sabe muito bem, Alexandre, que basta a gente fazer uma busca no Google sobre algum assunto, que agora a gente está se aproximando do Dia das Crianças, falar sobre brinquedos, e basta uma consulta inocente a um site, a um portal, que você é bombardeado no segundo seguinte com novas ofertas em sites que você menos imaginaria ter uma propaganda. Ali tem uma propaganda, porque alguém já colheu o seu dado de navegação e fez um uso sem a sua autorização, muitas vezes. Então, a lei surge num contexto desse, para disciplinar o uso de pessoas, e também ela tem um caráter comercial global, porque com o mundo sendo mais digital, os contratos digitais precisam ter força. Então, se a coisa ficar muito fraca em termos de autenticidade dos dados das pessoas, o próprio mercado tem a perder com tudo isso, o mercado global. Então, é uma lei que é um reflexo de outras leis que já acontecem em outros países. Nós somos o 103º país a adotar uma lei, então tem muita gente à nossa frente. O Brasil ficou um pouquinho atrás. Na Europa, esse movimento começou há 2 anos, e é um processo viral do bem, né? Está se consolidando hoje no Brasil através da promulgação dessa lei, que aconteceu dias atrás, dia 16 de setembro. Então, ela está em plena validade. Eu queria só comentar também que a nossa lei, como o Célio comentou, é uma lei que é derivada da lei europeia, GDPR, que é uma lei que está lá em validade já tem um pouco mais de 2 anos, e a coisa está indo muito bem lá, e trouxe reflexos positivos para toda a comunidade europeia. Então, a gente espera que no Brasil ocorra a mesma coisa. Ótimo. E esses 2 anos aí, até um dado, acho que 15% ainda das empresas europeias ainda não finalizaram, né, essa adaptação à lei, a GDPR, que é o caso de lá. Então, Exato. O último número que eu tinha, o último número que eu tinha visto estava até um pouquinho acima disso, tá? Mas é evidente que, como é um processo de mudança para as empresas e para as pessoas, bastante profundo, né? Se a gente for lembrar de outras leis que foram aplicadas no Brasil, e todo mundo lembra, por exemplo, a lei do cinto de segurança, né? Quanto tempo levou para pegar, né? Então, mas essa é uma lei que a gente sabe que veio para ficar e vai fazer com que as empresas funcionem cada vez melhor. Ótimo, muito bom. E aí vocês comentaram sobre a questão a própria lei diz, né, mas a proteção dos dados. E o que a gente pode considerar como dado? O que são os dados, efetivamente, que as empresas e as pessoas precisam se preocupar? Tanto no lado da empresa, né, que vai colher dados, como o Célio comentou aí, numa pesquisa de brinquedo Dia das Crianças, você pode colher um dado como empresa, e o usuário que teve o dado colhido. O que são os dados, exatamente? Bom, o âmbito da LGPD são os dados de pessoas, ou os dados pessoais. E aí está até dando um panorama do respeito que as empresas passarão a ter com relação aos nossos dados. Eles já não podem ser colhidos de qualquer forma, principalmente sem a nossa autorização. O Romano falou do status europeu, onde 15% das empresas ainda não se sentem completamente adaptadas à GDPR. No Brasil, a gente deve estar com o inverso, mais de 80% das empresas como um todo, nós estamos falando de milhões de CNPJs, que é o público em especial que faz algum tratamento de dado em nível comercial. Até complementando algo que eu falei no início, por que eu dei ênfase ao comercial? Porque se você faz para uso próprio, uso individual, ou para pesquisa acadêmica, já não pega, né? Então, tem pontos em que a lei pega, tem pontos que ela não pega. Ela pega no ponto em que ela mais nos prejudica, que é a disseminação indiscriminada e sem a nossa autorização. Nós somos donos dos nossos dados de titular, dos dados pessoais. Então, seu RG, seu CPF, sua data de nascimento, todas as suas características pessoais, seus hábitos de compra são dados seus. Então, por que as empresas invariavelmente colocam cadastros para a gente fazer
a gente faz isso de bom grado e depois a gente nota que esse cadastro foi vendido para outras organizações. Então, nós sabemos muito bem, todos recebem telefonemas estranhos, vez ou outra, telefones fixos, e aí você lembra que lá atrás você foi mudar seu telefone numa telco, e aí, de repente, depois daquela ocasião, você começou a receber novas ligações um pouco estranhas, ou muitas vezes você atendeu e viu que era uma oferta de um produto ou serviço. Então, isso acontece hoje de uma forma indiscriminada, passou-se a ter uma regulação um pouco mais forte, né, com a entrada da lei, e são os dados pessoais que estão sendo protegidos. Então, meus dados pessoais diretos, meu nome, meu RG, meu CPF, minha data de nascimento, nome do meu pai, da minha mãe, os dados relacionados diretos. Existem alguns dados pessoais que são considerados sensíveis. Por quê? Porque eles podem ser usados para alguma espécie de seleção, de discriminação decisória, seja a religião, time de futebol para que qual torce, a cor da pele, fator RH, algumas características de RH de sangue, né? Estado de saúde. Então, tudo aquilo que são dados da pessoa que, de alguma forma, pode ser usado para uma análise discriminatória, são considerados dados sensíveis. E você tem dados que são indiretos, são aqueles dados relacionados à pessoa que podem, em conjunto com outros dados, levar à identidade da pessoa. Então, pode ser o endereço IP do computador dela, que ela não nasceu com esse IP, mas ela usa um computador que tem o endereço IP, pode ser o CEP do endereço que ela mora, porque aí eu vou fechando o CEP, eu chego no bairro, do bairro eu chego no condomínio eu chego no bloco, e aí eu vou afurilando até chegar na pessoa. Então, é um conjunto de dados que está relacionado à pessoa, ao indivíduo. Esses que são os dados pessoais e alguns deles considerados sensíveis. Os dados de pessoa jurídica, né, o CNPJ, etc., a lei não rege, ela não cobre a questão da privacidade do CNPJ, que é a pessoa jurídica. Mas os dados de pessoas que estão dentro desse CNPJ, os dados dos sócios, os dados dos funcionários, aí sim a lei cobre. Sim, e, Célio, lembrar, né, que a relação, muitas vezes, é uma relação B2B ou B2C. Independente dela ser B2B ou ser B2C, no B2B você fala com pessoas, né? Então, a gente está falando, independente de ser C ou B, também de dados pessoais. Só fazendo esse adendo, tá? Exatamente. Então, B2B, business to business, ou business to consumer, ou business to business to consumer, então, business to B2C, então, business, B e Cs combinados à vontade. Opa de letrinha. Sempre chegando na pessoa em algum momento. Chegou na pessoa, está valendo o LGPD. Só que a empresa tem seus processos organizacionais e comerciais que são em que os dados são utilizados. Por isso, desse destaque que você deu, muito bem lembrado. E aí me surgiu uma dúvida aqui sobre essa questão dos dados, né, os sensíveis e não sensíveis. Uma empresa, pensando no marketing aqui um pouco, a gente tem uma audiência de marketing aqui também, mas pensando numa landing page de conversão em que a gente vai fazer uma atração de um potencial lead para a área comercial. Quando a gente capta os dados, a gente vai ter lá o nome da empresa, o faturamento da empresa talvez, o segmento da empresa, aí tem o nome da pessoa, que é o profissional que está preenchendo aquele material, e o cargo da pessoa. Nesse sentido, o cargo ele se enquadra como um dado sensível ou não? Ele não chega a ser um dado sensível, mas ele é um dado indireto. E é de bom tom que, no lançamento dessa page, dessa landing page, na exposição, você, de forma elegante, você diga o objetivo dessa coleta e se, por acaso, você vai compartilhar esse dado com mais alguém. Então, é para dizer a verdade. Agora é a hora da verdade. Não dá mais para esconder, não dá para dissimular. Então, se há um objetivo, coloque claramente esse objetivo, peça autorização para aquele que você está pedindo os dados e está tudo certo. Que são as políticas de privacidade, certo? Sim, a política de privacidade. Tá bom. Isso aí. Ok, muito bom, muito bom. E do lado do titular, né, o dono do dado. Então, essa pessoa que preencheu uma landing page ou que foi impactado por um cookie e pelo IP ali coletou alguma informação, quais são os direitos que esses titulares têm em relação aos dados, né, que foram coletados? Nesse campo do direito do titular, a gente teve uma evolução muito grande. E essa é uma das grandes conquistas. Então, se de um lado o titular do dado agora tem direitos, e como bem falou o Romano, igual o cinto de segurança, lá na época do Jânio, né, que surgiu isso em São Paulo. Então, teve que ter uma lei para que o usuário soubesse que tem esse direito. E uma vez que passou-se a multar
quem não respeitava essa lei, essa obrigatoriedade, essa disciplina virou cultura. Mesma coisa agora com relação aos dados de pessoas. Então, os direitos dos titulares são diversos. Eu vou arrolar alguns deles aqui, os principais, e aí são um grande benefício. Nós hoje temos direitos a obter da empresa a confirmação de existência de algum dado. Então, você pode perguntar para o último supermercado que você fez compra, se ele tem algum dado de você, independente de você ter feito compra ou não ter feito compra. Tá? Pode ser, em algum momento, se você suspeita que tem um dado e você precisa saber de alguma coisa, você, de forma livre, pode pedir a confirmação da existência dos seus dados. Você tem acesso aos dados mantidos pelo agente de tratamento de dados, que é assim que se fala, que se é a empresa, né, são vários papéis, como controlador, como operador, a gente vai entrar no mérito daqui a pouco, mas você tem direito ao acesso a esses dados, então, além de confirmar o acesso a eles, você tem direito a pedir a correção desses dados, que estejam incompletos ou inexatos, ou mudança de endereço, etc. Ou seja, a empresa tem o dado ali, mas está incorreto, você tem direito de pedir a correção e a empresa tem que corrigir. Você tem direito a... Pois não, Romano? Não, só comentar, Célio, que a lei traz alguns princípios, né? E você está falando dos direitos do titular, ele pode ter esse acesso, inclusive, de uma maneira totalmente livre e facilitada pelas empresas, sem nenhum custo, nada pode ser cobrado dele, né? E também de forma muito transparente. As empresas, elas precisam praticar mais a questão da transparência com esse titular de dado, informando a ele exatamente o que está sendo feito com esse dado dentro daquela empresa, como ela está guardando, por quanto tempo ela está guardando e assim por diante. Perfeito, Romano, é isso mesmo. Então, essa transparência, essa clareza e essa gratuidade são princípios relevantes. Existem outros direitos um pouco mais sofisticados, como o de tornar-se anônimo, ou seja, numa empresa em que, por outros motivos, você queira que os seus dados de comportamento de compra fiquem ali, mas não o seu CPF, então isso é uma anonimização. Você tem direito a pedir essa anonimização. A gente vai entrar no mérito mais adiante. Você tem direito hoje à portabilidade, ou seja, se você está usando um serviço ou produto ou tem um cadastro numa empresa e você não quer mais usar esse serviço, produto ou ter seus dados no cadastro, você pode pedir a portabilidade do seu cadastro para outra empresa. E a empresa tem a obrigação de tornar disponível esses seus dados para aquele destinatário. Como isso vai ser feito eletronicamente ou não, nós não sabemos, mas esse direito existe. Existe o direito à eliminação dos dados, se não houver motivo de força maior para reter esses dados lá na empresa. Existe o direito de saber com quem a empresa está compartilhando os dados. Então, essa é uma grande novidade, gente. Então, ou seja, a partir do momento que a empresa colhe seus dados, ela, em geral, ela está num movimento comercial, ela pode partilhar essa informação com outros. Esses outros, agora, direito seu saber quem são e por quê, né? Tem uma coisa hoje que acontece, principalmente em sites de emprego, que é o processo de filtragem do candidato e algumas decisões são tomadas de maneira automática. Então, o enquadramento do perfil dentro da vaga são decisões automatizadas. Então, se você, por um dia, não concordar com uma decisão desse naipe, você pode pedir direito à revisão. Você pode consentir o uso. Então, vamos falar de ter um monte de não, agora tem um sim, que é consentir o uso, como falou o Alexandre na questão da landing page. Então, aquele que está sendo afetado pela campanha, ele faz o consentimento, e agora o consentimento tem que ser o mais explícito possível, não pode ser implícito, né? Peça o time de futebol, depois em outro momento peça o nome, e tá consentido, não é verdade. Tem que ter um botãozinho dizendo que voluntariamente a pessoa autoriza o armazenamento desse dado, apesar de que é um pressuposto que a landing page armazena. E você pode revogar isso também. Então, você pode consentir e, no outro momento, revogar. Você está em várias malhas diretas e em campanhas diferentes, você pode escolher. Quero estar nessa, não quero estar naquela, opt-in, opt-out, e é algo equivalente a isso. E outra decisão muito importante, talvez o mais importante deles, é o direito de fazer uma petição contra os agentes de tratamento, ou contra as empresas, usando a Autoridade Nacional de Proteção de Dados como órgão de denúncia. Então, você pode chegar e falar que não está contente com o tratamento de dados que está sendo recebido
em uma certa empresa e pedir um processo contra aquele agente de tratamento. Ou seja, aqueles dados estão lá de maneira indevida, a empresa não apagou, não retirou, continua aí te torrando. Então, você agora tem um órgão chamado Autoridade Nacional de Proteção de Dados, governamental, em que você pode peticionar um processo contra essas empresas. Então, basicamente, eu tentei varrer os principais direitos. E, Célio e Alexandre, ainda no ponto dos pontos positivos que a lei traz, né? Uma questão que é muito boa é com relação à competição. Então, um dos direitos lá, que é você solicitar a transferência de seus dados para uma outra empresa, inclusive com seu histórico de transações, né? Isso é muito positivo, principalmente para as pequenas empresas, principalmente aquelas empresas que agirem com mais transparência para o mercado, elas vão se tornar ainda mais interessantes para os titulares de dados e também mais competitivas. Então, esse é um dos pontos que dá para ressaltar como positivo da lei, né? Fazer com que as empresas, através dessa transparência, se tornem ainda mais competitivas. Muito bom. E até pegando um gancho disso, para entender um pouco, o Mário colocou uma pergunta aqui, que é justamente sobre a questão dos funcionários, né? Vocês comentaram aí sobre a questão das empresas e tudo mais, mas como que é importante lembrar que todos os dados pessoais, especialmente na área de RH. Então, também a empresa ela tem que se preocupar não só com o cliente ou com a prospecção para uma área comercial ou um supermercado que está querendo saber o perfil de consumo de um potencial ou de um cliente, mas também a empresa com a própria equipe, né? Com os colaboradores. Como que é isso? Ou seja, é verdade isso, fortemente verdade, porque os funcionários são pessoas e a empresa tem que ter um compromisso de respeito à privacidade dessas pessoas. Ontem a gente viu um caso internacional na Alemanha, em que uma empresa recebeu uma pequena multa de algo em torno de 50 milhões de euros, ou um troço desse aí, pela Autoridade de Proteção de Dados Europeia, na verdade alemã, por conta de estar usando dados pessoais para acompanhar a vida dos funcionários. Isso quer dizer histórico de afastamentos por doenças, isso quer dizer hábitos, hobbies, isso quer dizer o papo do chefe com o funcionário para saber o que está acontecendo, aquela coisa que muitas vezes cai no nível da intimidade, e aí esses chefes tinham que reportar isso para a área de RH da empresa, depois houve uma denúncia, houve uma apuração, se detectou isso, pimba. Então, dados privados, dados do confessionário, não podem sair desse âmbito. Então, os funcionários, sim, estão totalmente cobertos pela LGPD, e a empresa tem que demonstrar que zela pela privacidade deles e pela proteção dos dados. Então, tem dois assuntos aí. Invasão da privacidade, então, coletar dado pessoal sensível e usar para algum motivo, para selecionar, e proteger o dado de vazamento, seja como estiver a empresa. São duas preocupações fundamentais que toda empresa deve ter. Muito bom, muito bom. E aí eu acho que na sequência disso, pensando no usuário, né, existem também os direitos do usuário, mas claro também a própria lei ela tem os princípios e bases legais, né? Então tem uma base ali criada para poder as empresas e todo mundo entender um pouco de como vai funcionar para não ficar tão solto. Quais são esses 10 princípios e bases legais? Talvez passar os principais ou por todos ali, não sei o que vocês acham de falar um pouco sobre isso, porque eu acho que é um tema bem relevante também. Exatamente. O Romano falou alguma coisa sobre esses princípios, eles são importantes, são um dos pilares da LGPD, mas vamos destacar alguns, não? Então, são 10 princípios que toda empresa tem que respeitar no tratamento de dados pessoais, e a empresa também pode se utilizar de até 10 bases legais para justificar a retenção dos dados. Então, que nem os colegas estão aqui perguntando no chat, alguns perguntaram sobre legítimo interesse, outros perguntaram sobre consentimento retroativo, perguntas maravilhosas que eu espero que nós tenhamos tempo, e se a gente não tiver tempo aqui na live, a gente responde, sim, a posteriori. Então, perguntas interessantíssimas. Então, primeiro que uma empresa tem que respeitar, um dos princípios mais importantes é o princípio da necessidade. Você vê muitas vezes, vai na farmácia e o cidadão pede lá nossos dados, CPF, depois pede o nome da mãe, depois pede o nome do pai, o nome do cachorro. Ele vai pedindo um conjunto de dados que não necessariamente tem a ver com aquilo que ele está mostrando como útil, né? Ou seja, participar de um plano de descontos, um plano de fidelidade. Então, é possível questionar o princípio, usar o princípio da necessidade, a empresa deve refletir sobre esse princípio de só coletar os dados necessários à operação essencial dela.
e não perguntar demais, não invadir demais. Então, isso que eu disse que é invasão de privacidade. Então, ter um cadastro extenso, quilométrico, etc., é algo a se cuidar. Tem que se justificar por quê o cadastro é quilométrico daquela forma. Outra coisa que se perguntou de direitos e de bases legais é que é o seguinte, ao mesmo tempo que, aí já está entrando na questão dos mitos, né, se é necessário pedir consentimento para tudo. É de bom tom, ainda mais que a audiência, grande parte é de marketing, nas campanhas, você, de forma elegante, homem de marketing, pedir autorização para coletar os dados, de forma elegante. Agora, pensa num funcionário que já está dentro do estabelecimento, trabalhando ali, ele mesmo pedir para eliminar os dados, né, fala, agora eu tenho esse direito, eu vou fazer uso, né, porque ele saiu, acabou de sair, eu vou pedir para eliminar. Não, a empresa pode responder dizendo que, em respeito à consolidação das leis de trabalho, ou se ele é um cliente e está com o nome dentro de uma nota fiscal de um produto ou serviço que foi vendido, a empresa pode usar de outras bases legais para justificar essa retenção. Então, existe uma justificativa de um contrato de compra e venda, e de uma justificativa fiscal, e também existe uma justificativa legal, né, do ponto de vista que há uma legislação complementar que exige que a empresa retenha essa informação para fins fiscais, para fins trabalhistas. Então, o consentimento não é algo obrigatório em todas as situações. A empresa também tem seus direitos para justificar essa retenção de dados. É por isso que eu falei que, de um lado, tem um princípio a ser respeitado, o exemplo da necessidade, interessantíssimo, e existem bases legais a serem justificadas, como seja essa que eu falei, que é por força de contratos ou de base fiscal, mas existe uma um pouquinho mais enjoada, que é a do legítimo interesse, é uma das bases legais em que a empresa pode justificar que o seu modus operandi, a sua finalidade comercial e social, organizacional, exige que aquele dado fique ali. Então, vamos dizer, de uma maneira geral, uma empresa de marketing tem uma campanha, mas pode ser que o cliente final seja uma empresa de pesquisa em biotecnologia. Então, eu preciso, e essa empresa lida, por exemplo, com doenças crônicas, que já aparentemente foram extintas, mas que podem voltar, como a poliomielite. Então, ele pode sim perguntar se teve um caso na família, próximo daquela pessoa, objeto da campanha, que já teve essa doença. Ou se a pessoa tem uma certa idade, cujo momento em que nasceu, essa doença era algo que já existia. Então, você tem um legítimo interesse da empresa em colher essa informação. É plenamente justificável. Mas também é um tema relativamente polêmico, porque algumas empresas se valem dessa base legal para colocar outros motivos não tão táteis assim. Então, esse é um motivo de grande polêmica dentro da GDPR, né? Na Europa, como bem falou o Romano, é um dos motivos de grande polêmica. E aqui no Brasil, possivelmente, não vai ser tão diferente. Mas, se usarmos com parcimônia, realmente todo mundo vai ter o seu lugar ao sol na LGPD. E se permite complementar, né? Por exemplo, a questão do consentimento ou de outra base legal, execução de contratos, regulatório, enfim, são 10 bases ao todo. É muito importante que as pessoas, as empresas, observem qual é a correta base legal para se utilizar. Você até, algumas vezes, para atender seus processos de negócios, você pode até utilizar mais do que uma, né? Mas é muito importante que você utilize com sabedoria, porque, por exemplo, não basta você pegar o consentimento e falar, não, eu tenho consentimento, então está tudo bem. O titular do dado consentiu e está tranquilo. Não é assim. Inclusive, tivemos um caso recente de uma empresa que usou demais o consentimento e acabou sendo multada. O Ministério Público foi lá e multou a empresa. Você precisa ter um certo equilíbrio, saber qual é a base correta a ser usada e usar a base correta, não é? Então, se a base, por exemplo, de execução de contratos está mais aderente ao teu processo de negócio, então use essa base e assim por diante. E com relação à questão dos princípios, né? A LGPD, ela também trata alguns princípios bem importantes, que é com relação à segurança e à prevenção. Então, são matérias ligadas à tecnologia, à cibersegurança, até porque a lei ela é multidisciplinar, são várias disciplinas que compõem a lei, não é só direito digital, não é só segurança, né? É um conjunto das coisas. E isso é uma coisa muito importante também. Além disso, tem a questão também da responsabilização.
Para a lei, não basta você fazer. Você tem que mostrar que fez. Então, você precisa ter todas as evidências do teu processo de adequação e do teu processo de manutenção para se proteger contra futuras multas, sanções, enfim, que tanto o Ministério Público como a própria autoridade nacional venham impor para você. Então, como empresa, você precisa ter todos esses cuidados. Você está comigo? Está fechado. Obrigado, ficou no mudo aqui. Até aproveitando aqui, eu estou vendo que tem surgido alguns comentários aqui no chat, o pessoal está respondendo só para os painelistas, então chega só para a gente aqui. Algumas perguntas a gente está vendo aqui, mas, pessoal, quem tiver pergunta, quem tiver aqui no Zoom principalmente, coloca no Q&A, por favor, que a gente vai responder todas no final, conforme a gente finalizar aqui. Então, quem estiver colocando aqui no chat, embaixo ali tem um Q e um A, é só clicar ali e colocar a pergunta para a gente poder responder para todo mundo, tá bom? Bom, então vamos lá. Então, acho que seguindo um pouco aqui do que vocês têm falado, acho que está ficando cada vez mais claro e, para mim, principalmente tem mostrado que não é nada, é um trabalho a ser feito, né? Um grande trabalho a ser feito, uma organização, um processo novo a ser feito, mas é possível, né? Então, tem se colocado tão negativamente a LGPD que, na verdade, é um processo novo e essa mudança, esse processo novo que vai gerar uma certa dificuldade para produzir, mas que, se fizer tudo da forma correta, não tem nenhum problema, né? Então, pegando um pouco aí no que o próprio evento, o nome do evento, né? A gente quis trazer essa ideia dos mitos e as verdades da LGPD, porque se fala muito sobre isso, é verdade ou não é, e fica essa dúvida. E aí, gostaria de saber de vocês, né? Quais são aí os principais mitos que a LGPD traz, né? O que tem se falado aí no mercado, no dia a dia, para que a gente possa compartilhar com as pessoas para saber o que é verdade, o que é mito, enfim, o que realmente é importante a gente ter em consideração. Perfeito. Você começou falando aí de uma coisa interessante, que é algo que dá algum trabalho, mas que não é impossível, não é essa coisa toda. Tem muito burburinho a respeito da LGPD, mas que talvez no Brasil as coisas sempre sejam um pouquinho mais complicadas, né? Porém, a LGPD ela tem uma característica multidisciplinar que nós devemos converter para benefício das nossas organizações. Então, pensando como empresa, e já que nós temos que contar com uma avaliação legal, por exemplo, um trabalho de um advogado, como bem estava falando aí o Romano, a respeito da avaliação das bases legais, um trabalho de checagem dos fluxos de processos organizacionais, porque ela encampa não só aquilo que é digital, e você falou de landing page, Alexandre, mas aquele currículo que chega em papel lá para o RH, em que a entrevistadora anota com a caneta BIC ali do lado as características do funcionário, e invariavelmente eu deixo na gaveta numa pasta, isso também tem que estar coberto pela política de privacidade e de proteção dos dados pessoais. Então, aproveitar essa ocasião também para verificar e refinar os processos empresariais. Então, não só com o olhar da LGPD, mas de eficácia e eficiência operacional da companhia. Aproveitar esse momento, aproveitar esse investimento. Então, existe também uma necessidade de se resgatar ou se utilizar em maior escala um gerenciamento de riscos. Então, porque basicamente a LGPD é governança dos dados das pessoas, é ter governança, ter controle sobre como eles circulam e avaliação do risco de vazamento ou de compartilhamento indevido. Então, são práticas de gestão, de administração, que já estão aí. Então, é resgatar isso, aproveitar isso em benefício, além da própria LGPD, em benefício da empresa. Bem, então, retomando essa questão dos mitos, a gente brinca, porque nesse começo aí de implantação geral, a lei está promulgada, o mercado está bastante alvoroçado em cumprir esse regulatório, e tem coisas até engraçadas. Ontem ou anteontem, eu vi um anúncio de emprego pedindo um cargo de coordenador de privacidade, né? Ou DPO, também um termo em inglês, para Data Protection Officer, né? Chefe de proteção de dados. Essa é uma função administrativa, organizacional nova que surge, e a LGPD ela pede que essa função exista dentro da organização, ou seja, uma pessoa responsável pelo fluxo desses dados e responder à Autoridade Nacional de Proteção de Dados
a todas as requisições de titulares. Então, qualquer pessoa que venha pedir para uma empresa o status dos dados dela, isso cai invariavelmente para esse encarregado de tratamento de dados pessoais, que é o nome em português que é dado. No mundo internacional, isso é conhecido como DPO. Bom, e esse anúncio de emprego pedia um DPO com 10 anos de experiência. A gente até virou uma meme, né? Então, ou um meme. Então, são mitos, né? Então, todas as pessoas que forem contratadas ou que se tornarem DPOs, porque não necessariamente isso é um cargo, mas é uma função, ou seja, alguém do jurídico pode virar um DPO, alguém do RH pode ter a função de DPO, alguém de TI pode ter essa função de DPO, ou de governança, ou de compliance. Então, a empresa não precisa trazer uma pessoa nova, ela pode investir na capacitação de uma pessoa que está lá. Mas muitas acham importante que venha uma pessoa nova com uma certa formação. Mas exigir uma formação de anos de experiência, isso não existe. Então, é o primeiro mito. E até para complementar o lado bom do mito, é que a empresa pode contratar uma pessoa jurídica para fazer esse trabalho de DPO, encarregado de dados pessoais. Então, ela pode contratar um serviço de empresa especializada, essa sim, que já tenha rodado com várias implantações, que tem a habilidade de fazer essa ponte entre as áreas de negócio e a autoridade nacional, entre as áreas de negócio e os titulares de dados. Então, para cada mito tem aí uma história real. Então, esse é um dos mitos. Romano. Inclusive, Célio, Alexandre, eu acho que no caso das pequenas e microempresas, né, elas vão ter alguma dificuldade em trazer esse papel, até porque isso gera novos custos. Então, de alguma maneira, a própria autoridade deve divulgar algum regulatório em relação a isso para essas pequenas e microempresas. Mas dizer o seguinte, esse profissional, o que se espera dele, que o mercado espera dele, é que ele conheça um pouco de direito digital, tecnologia da informação, segurança da informação e de negócios. Então, a pergunta que o pessoal tem feito é, puxa, mas existe esse profissional? É fácil de encontrar um profissional com tantas qualidades como essas, não é? E, além do que, ele precisaria circular muito bem em todos os níveis da organização, porque um DPO, muitas vezes, toda vez que a empresa criar um novo produto, criar um novo serviço, ou mesmo ela adquirir uma nova plataforma de sistemas, ou mesmo desenvolver internamente, o que é menos comum, ela vai precisar de apoio desse DPO para entender em que momento ou qual é a relação com o envolvimento de dados pessoais e como é que a gente trata para que isso continue em compliance, né? Então, é um profissional bastante difícil de se encontrar. Esse mito do profissional DPO experiente é algo que a gente vai ter que encontrar um caminho para poder atender corretamente as empresas. Cada empresa, obviamente, vai encontrar o seu caminho. Isso mesmo. Bom, e avançando nos mitos, existem outros, né? Vamos dizer mais um mito, que a despeito de que o trabalho de fazer adequação à LGPD nas empresas é um trabalho como qualquer outro, mas também ele não é uma coisa tão simples assim. Ela exige essa diligência, essa multidisciplinaridade, onde o perfil do DPO ou dos consultores que venham fazer isso tem que ser multidisciplinar também. Então, existem empresas aí que dizem que é possível fazer adequação em 24 horas, da noite para o dia. Bom, não, isso não parece válido para uma empresa que esteja à beira da adequação, né? Que já esteja governada, seus dados já estão bem governados, elas tenham um modelo de gestão por processos, ela tenha uma área jurídica e de tecnologia bem up-to-date com relação a esses tópicos. Enfim, 24 horas também não. Então, leva um certo tempo, como bem esclareceu o Romano, é algo multidisciplinar, tem que se mapear processos organizacionais para saber onde que os dados trafegam de forma digital ou não digital, tem que mapear os dados pessoais sensíveis, diretos e indiretos, dentro desses processos organizacionais, como é que eles circulam, e também como isso está com relação aos sistemas de informação, para ver se há segurança cibernética suficiente para isso. E aí, todo o gap que se encontrar em relação aos preceitos da lei deve ser anotado e usado para montar um plano de ação para que esses gaps sejam cumpridos. Mas, além dessa verificação e dos gaps diretos, existem certas exigências da lei, como de dar direito ao titular para aqueles princípios
aquelas funcionalidades que eu citei anteriormente, que é importante a empresa estar maquinada para isso. O Romano falou muito bem que não basta pendurar um certificado dizendo que a empresa está em compliance com a LGPD. Aí ela tem que demonstrar isso, não basta ser, tem que parecer, né? Ou seja, tem que demonstrar, tem que estar tangível. Por quê? Porque a LGPD vai fazer, eventualmente, due diligence, investigações internas, para ver se isso é possível. E também tem uma coisa muito interessante acontecendo no mercado, porque existe uma visão de corresponsabilidade, ou seja, ou de responsabilidade solidária. Se você, como empresa mãe, onde os dados surgem, os dados do funcionário, do cliente estão ali, do fornecedor, você delega esses dados para algum operador, seja alguém que faz a folha de pagamento, alguém que faz a contabilidade, alguém que faz uma prospecção de marketing. Então, quando você delega essas informações, você tem a figura do operador. E esse operador tem que estar em compliance com a LGPD também, porque há a responsabilidade solidária entre a empresa controladora e a operadora. Então, esse fator viral é muito positivo. E as empresas estão recebendo agora requisições sobre quanto que sua empresa está em compliance para atender a minha empresa, né, nessa parceria. Então, isso é muito positivo. Então, tem que ser demonstrado. A própria empresa controladora pode fazer um due diligence na empresa operadora para verificar se aqueles dados, se aqueles processos realmente condizem com a realidade. E, às vezes, estabelecem até multas. A gente está vendo isso acontecer no mercado, né, das grandes empresas, os grandes bancos pedirem para os seus fornecedores fazer esse tipo de exigência. Mas tem que ver com um lado positivo, oportunidade de melhorar. Existe uma dívida técnica muito grande dos modelos de gestão com relação às melhores práticas, e esse é o momento bom de verdade e de aperfeiçoamento desses modelos de gestão. Perfeito. E também, Célio, em complemento, como tem aquele princípio da responsabilização, que é um dos princípios que a lei traz, tá? E a LGPD é uma jornada que você eventualmente vai levar meses, às vezes até anos para completar. Depende muito do que a empresa tem, quais são os seus sistemas, enfim. Então, isso acontece. É muito importante esse princípio colocado pela lei da responsabilização, porque à medida que você vai acrescendo, vai melhorando o teu processo de compliance em relação à LGPD, você também vai atenuando eventuais problemas com a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados e com relação a algum incidente de vazamento que venha a ocorrer, não é? Então, essa jornada que começa, e não é uma jornada de 24 horas, é uma jornada muitas vezes de meses, e eventualmente para ter 100% eu acho que você nunca tem, porque é uma jornada que não termina, você continua. As empresas são vivas, as empresas estão a todo momento mudando alguma coisa, e essas mudanças devem refletir a LGPD. Então, isso é algo que esse princípio que a lei trouxe é muito bom, a questão da responsabilização, que te ajuda a demonstrar tudo o que você está fazendo. Perfeito. Isso é um princípio sumamente importante. Outros fatores interessantes que a gente pode considerar agora, fazer algumas conjecturas, aí mais relacionados ao processo da adequação. Então, muitas empresas estão contratando diagnósticos para saberem quanto que elas estão desenquadradas da LGPD. Então, de uma maneira geral, o processo de adequação passa por um autoconhecimento, por um momento de autoconhecimento empresarial, porque as empresas, no afã de atender ao mercado, muitas vezes descuidam-se dos seus próprios processos. É como um trabalhador compulsivo, talvez alguns de nós aqui, que trabalha e esquece de cuidar da saúde, daqui a pouco está quebrando. Então, é a mesma coisa a empresa. E a LGPD, com essa necessidade de retomar a governança dos dados de pessoas, sejam funcionários, sejam clientes, fornecedores ou parceiros, ela tem uma oportunidade agora de colocar isso em pratos limpos. Então, faz-se um diagnóstico e muitas vezes o gestor vê aquilo e fala, pô, então a gente já está adaptado, eu já sei onde eu preciso mexer, onde não preciso, eu acho que eu já estou em compliance, já estou protegido. Não, quer dizer, é como você falou, essa é uma jornada um pouco mais longa. Então, o fator autoconhecimento empresarial é um primeiro. As ações, sim, são ações que vão agregar valor, tanto na resposta para com a LGPD, quanto para a melhoria dos processos como um todo da empresa. Então, ela deve aproveitar esse momento para listar, num plano de ação,
quais são os tópicos das atividades que vão fazer com que o compliance chegue mais cedo, mas também tem oportunidades de melhoria. Então, fazer o diagnóstico não é a mesma coisa de ficar em compliance. Estar em compliance também não é a mesma coisa de estar 100% protegido. Então, a lei diz de empregar os melhores esforços para proteger os dados das pessoas, para não deixar vazar. Então, seja como estiverem os processos nessa empresa, bagunçados ou maravilhosos, não deixa vazar. Porque a questão do vazamento, o incidente de vazamento, tem diversas consequências. E a empresa, hoje, a lei, ela pede, inclusive, que a empresa publique esse evento de vazamento. Não é mais para esconder nas catacumbas. Tem que publicar e tem que dizer o que fez para fechar a brecha daquele vazamento que aconteceu e de outros que podem surgir de mesma natureza, se avisou ou não o titular de dados que ele teve seu dado vazado, tem que avisar. Enfim, todo um roteiro para poder fazer o tratamento, a gestão, a governança desse incidente. Então, vejam que há um forte interesse também de melhoria, de educação, não é só para dar multa. E, falando em multa, elas podem ser bem pesadas. Elas podem chegar a 2% do faturamento da empresa, limitando-se a 50 milhões de reais por evento. Isso, a lei hoje, ela está estabelecendo que essas sanções financeiras podem acontecer a partir de agosto de 2021. Portanto, é o tempo que as empresas têm para não se exporem do ponto de vista financeiro, porque a exposição do ponto de vista organizacional, administrativo, já vai acontecer, tá certo? E ações de dano moral, dano material também em paralelo, Ministério Público, PROCONs, também pode acontecer. Então, não é porque as sanções estão lá para agosto de 2021 que a empresa não tenha risco de prejuízo financeiro agora. Portanto, é muito importante isso. Realmente, a empresa vai ter que investir nessa reorganização, então, que ela use para ficar em compliance e também para se acertar com relação a algumas dívidas técnicas organizacionais históricas. Muito bom, muito bom. E aí, eu acho que mitos aí, verdades, são vários, né? A gente passaria aqui, acho que mais umas 5, 6 horas falando de cada uma delas. Eu acho que até a gente está produzindo em conjunto um material que é falando sobre isso, então, em breve, todo mundo que está participando aqui vai receber esse material, além do material que fala sobre isso, sobre a LGPD e dos mitos, as verdades e tudo mais, ainda vai ter um diagnóstico que a gente vai oferecer também para poder analisar como que está, né, o status hoje da adequação à lei em cada empresa. Então, acho que a gente vai poder até evoluir isso mais. A gente tem mais 8 minutos aqui para fechar o nosso tempo e tentar conseguir falar o que ainda falta falar e responder as perguntas. Então, eu vou fazer mais 2 perguntas para vocês. Uma vai ser, primeiro, sobre a tecnologia, que eu acho que faz sentido a gente falar um pouco disso. E segundo, no que vocês falaram, por exemplo, no caso de Pro, de ter um parceiro, né, uma empresa que possa prestar serviço sobre isso, para isso. Então, primeiro, vamos lá. Sobre a tecnologia, a gente entendeu que tem os processos que têm que ser criados dentro da empresa para que ela consiga se adequar à lei e as pessoas estarem adaptadas a isso. Precisa das pessoas, né, que fazem o papel ali, seja um DPO, ou seja a pessoa responsável por cuidar do banco de dados, ou deletar, enfim, pessoa que vai trabalhar naquela ação. Mas muita gente, muita empresa, quando a gente conversa sobre LGPD, não pensa na tecnologia. E existe tecnologia, certo? Para poder fazer essa gestão da LGPD e acompanhar isso? Explica para a gente um pouco aí. Perfeitamente. Então, ao lado de tratar pessoas e processos, existe uma coisa que é a garantia pelas tecnologias. Então, a gente está falando de eficiência operacional a responder para o titular. Então, que haja um portal, um app, que o titular entre, coloque seus dados ali e pergunte para a empresa o que a empresa tem a respeito dele, ou que apareçam todas as malhas diretas, que ele possa selecionar de forma aglutinada, agregada, todas essas campanhas que ele quer participar de umas, não quer participar de outras, ou seja, que essa verdade seja exposta. Então, existem tecnologias que permitem que essa integração entre esses meios de comunicação eletrônicos aconteçam com os bancos de dados da empresa. Então, isso é um ponto importante. E a tecnologia também, ela existe do ponto de vista de cibersegurança. Existem diversas tecnologias que ajudam a proteger esse dado, o controle da privacidade, o controle e a gestão da identidade, o controle do dado em si passando por mão em mão dentro da empresa e fora da empresa, né? Um tracking, um logging, né? Uma forma de acompanhar quem usou, para quem usou, de onde era esse dado, o que aconteceu. Então, a tecnologia é a principal aliada, não haja dúvida que é possível fazer
treinamentos, conscientizar, mudar alguns processos organizacionais, mas sem a tecnologia a gente não tem a eficiência que é necessária para tratar grandes volumes de dados. E daí em diante. Tá? Do ponto de vista de processo de trabalho, de perfil de empresas, é importante notar e atentar para essa multidisciplinaridade que o Romano falou. Então, uma empresa precisa ter um viés de direito digital, porque ela vai ajudar o cliente a chegar nas bases legais corretas, um viés de mapeamento de processos, de redesenho de processos organizacionais, para ela capturar toda a jornada do dado pessoal dentro da empresa, um viés de tecnologia da informação, porque a gente está falando de processos que têm sustentação em sistemas de informação, ERP, CRM, etc., e um viés de segurança da informação, tanto do ponto de vista de políticas de proteção e privacidade, ou seja, os termos que a gente vê nos sites, a verdade que a empresa está colocando para o seu público, né, esse alinhamento, quanto de proteção digital, né, testes de invasão, tem teste, antivírus sofisticados, controlador de backups. Os colegas aí estão falando de, poxa, eu tenho que pegar consentimento para que já existe. Sim, senhor. A coisa hoje é forte o suficiente que você tem que olhar para a tua base instalada, e aí até alguns bancos estão fazendo isso de maneira elegante. O lance aí é a elegância, né? E pedindo novamente consentimento aos próprios clientes para dando ciência se partilha o dado com outra empresa ou não. Então, não tem jeito, é um caminho sem volta. Sem dúvida, Célio. E essa questão, por exemplo, que foi perguntada sobre os dados passados, que você precisa pedir o consentimento, né? Então, no próprio consentimento, tomar todo o cuidado em colocar isso de uma maneira muito clara para o cliente. E é muito comum hoje você compartilhar um dado com um parceiro de negócio que também vai explorar aquele dado economicamente, né? Então, deixar isso muito claro, porque, eventualmente, num consentimento, a pessoa precisa, o titular precisa entender o que ele está consentindo, porque ele pode consentir, por exemplo, em receber a tua campanha de marketing, mas ele pode não consentir em compartilhar o dado dele com um terceiro que ele não conhece. Então, isso precisa estar muito claro, muito transparente para ele, o que você vai fazer com esse dado. E realmente, sem a tecnologia, eu acho que você consegue fazer todo o trabalho, só que você vai ter que conviver com alguns gaps da falta dessa tecnologia, né? Então, uma tecnologia, ela te permite monitorar teu processo de adequação, permite monitorar teu processo de manutenção também, e isso acaba ajudando muito, inclusive reduzindo o trabalho das empresas. Tá? Perfeitamente. Então, eu diria que, em termos de tecnologia, o DPO precisa estar apoiado numa boa tecnologia. É um cara que tem uma responsabilidade muito grande. Então, se a tecnologia não puder ajudá-lo a pilotar as diversas iniciativas de adequação e a obter os dados exigidos pelo titular, pela NPD, que exige um relatório de impacto sobre tudo o que está acontecendo, a prontidão da empresa, fica muito difícil, certo? Então, a tecnologia realmente é a grande aliada. Então, prestem atenção de maneira especial as empresas que possam prestar serviços a vocês, se elas carregam em si uma plataforma tecnológica que ajude a empresa a ter mais eficiência operacional na lida com a LGPD. Legal. E aí, nessa parte de contar com um parceiro ou uma empresa terceira, porque também gera essa insegurança, né? A gente contratar alguém para poder fazer uma coisa que a gente não sabe como que faz, contratar uma empresa que a gente também não sabe se sabe o que vai fazer e se vai fazer certo, né? Então, gera aquela insegurança toda de um processo desse. Então, quais seriam os passos que uma empresa teria que... O que a empresa teria, uma empresa que fornece esse serviço, teria que oferecer para alguma empresa, ou quem estiver aqui for contratar uma empresa, o que ela tem que estar atento? O que ela tem que cobrar desse fornecedor que seja o mínimo de entrega? Primeiro, eu acho que é perceber no discurso da empresa fornecedora se ela tem domínio sobre todo o escopo da LGPD. Então, e houve no passado muitas companhias, muitos colegas, consultores, enfim, profissionais com uma boa intenção, que, vamos dizer assim, deram conta apenas de um aspecto da solução, seja dentro do extremo jurídico, ou do escopo unicamente jurídico, seja dentro do escopo unicamente de sistemas de informação, seja unicamente dentro do escopo de segurança cibernética, ou seja dentro do escopo unicamente de treinamento e movimentação de cultura. Então, é interessante que a empresa que procure uma solução do LGPD encontre num parceiro a visão, pelo menos, dessa completude, para não comprar a parte pelo todo. Esse é um erro que aconteceu bastante
e tem acontecido. Então, procure a visão do fornecedor, da assessoria, dessa perspectiva multidisciplinar, multipilar, multi-eixo. E o que essa empresa, essa consultoria, tem como recursos para fazer o controle disso? Como eu falei, são muitos pratinhos para ajudar a girar, para manter ali no alto. Então, é muito fácil de cair. Inclusive, quando a empresa está em compliance, é muito fácil dela sair do compliance, porque basta uma área e mexer num processo, não avisar o DPO não tem uma ferramenta, uma plataforma para registrar isso, para ela sair do compliance, ou seja, a realidade não está batendo com o diploma que ele colocou atrás da parede de compliance, entendeu? Então, ter essa expertise multidisciplinar, demonstrar isso, é muito importante. Acho que talvez seja o fator principal. Sim, e eu queria sugerir também que você possa contratar uma empresa que transfira conhecimento para o teu pessoal, né? Que você não fique preso a essa empresa para o resto da vida, porque, enfim, então é muito interessante você levar esse conhecimento para dentro da tua empresa, né? Esse é um ponto que eu acho que vale a pena ressaltar. Ótimo. Eu gosto disso, que mais importante que estar compliance, né? Estar em compliance com o que precisa ser feito é manter, né? Que é o mais difícil. Então, chegar lá é um trabalho, é escalar, fazer, todo mundo equipou e pronto, está tudo pronto. Mas e depois, né? Como que você garante um ano depois as regras estarem em dia e tudo mais? Faz muito sentido. Pessoal, muito rico o conteúdo, agradecer de novo aí vocês. Tem uma quantidade boa de perguntas aqui que eu vou passar por elas. Para quem está participando de novo, a gente vai sortear aqui 1 hora de consultoria sobre LGPD com o Romano aqui, tá? Quem quiser participar no chat tem o link para poder se inscrever, inscreve, vai ser feito um sorteio, a gente vai mandar por e-mail para quem for o vencedor. E, além disso, tem uma outra landing page que é focada em sortear um livro sobre a LGPD, para os comentários da lei. Então, também tem um link aqui direto, o pessoal, acho que a Débora e o Léo estão colocando aí para poder só acessar e poder participar aí, tá ok? É para quem tiver interesse e quem quiser participar. Bom, então vamos lá, pessoal. Eu vou fazer as perguntas para a gente poder ganhar tempo, né, e cumprir o tempo com o pessoal. Eu vou fazer uma pergunta para cada um, tá? A primeira pergunta que eu quero fazer veio do Gerson, que é uma grande referência aí para o mercado de tecnologia quando a gente fala de conteúdo, é um parceiro nosso de relacionamento aí, que é da Baguete, tá? Que é uma mídia hoje focada para o mercado de tecnologia. E a pergunta dele ele tem uma newsletter focada no mercado de TI e negócios e envia diariamente para os leitores, né? Então, onde os leitores assinaram espontaneamente, informando somente o nome e e-mail para envio, ou seja, cadastrou para receber a newsletter. Preciso fazer algum tipo de solicitação ou atualização de dados indicando LGPD? Então, a base que ele já tem lá, ele precisa fazer um trabalho em cima dessa frase que ela já existe, indicando que agora o que vai fazer com os dados e tudo mais? Eu entraria pela linha, se me permite responder, Romano, entraria pela linha do consentimento elegante, né? Vamos dizer assim, ele tem uma relação já com esses leitores de longa data. Então, supostamente, há um consentimento implícito. Mas ele pode fazer disso uma vantagem competitiva de mostrar que ele está implantando algo novo ligado à LGPD, que representa respeito aos seus leitores. E aí, de maneira elegante, solicitar uma confirmação desse consentimento. Então, isso é legal por 2 motivos. Mostra que ele está atento ao compliance da lei, mostra que ele está atuando e garante que realmente só vai estar na base quem consentiu estar na base. Ótimo, muito bom. Que eu acho que até complementa uma pergunta que o Edson fez aqui, que é, temos que ter o consentimento retroativo? Empresas hoje têm dados pessoais em vários sistemas e o consentimento retroativo pode se tornar inviável. Então, na verdade, sim, né? De uma forma até de falar com essa base. E aí até um complemento nessa questão aqui, obrigado aí, tanto o Gerson quanto o Edson, uma questão que a gente fala muito dentro do marketing às vezes o cliente chega para a gente e fala, eu tenho um mailing de 100 mil nomes. Eu falo, pô, legal, né? Uma base bem completa, mas realmente esses 100 nomes são relevantes? Então, às vezes, fazer uma limpa nessa base também e conversar com quem tem interesse em falar com a sua empresa faz sentido. Às vezes, dos 100 mil, você tem 1.000 ali que vai te gerar muito mais negócio do que ficar mandando para 100 mil só para ter volume, né? Então, a qualidade faz muito sentido. Exato, a ideia da oportunidade da lei, né? O pessoal brinca aí, do limão fazer a limonada. Essa é uma oportunidade para fazer isso mesmo. Né? Aproveitar isso daí. Ótimo. Aproveitar. Bom, isso daqui também a Alessandra, o Romano respondeu, que é falando um pouco sobre o legítimo interesse, né? Quais casos devemos entender como legítimo interesse e como comprovar?
Não sei se o Romano quer responder essa daí. Romano, por gentileza. Fica à vontade, você também. Você pode sempre aplicar o legítimo interesse quando não houver uma outra base legal e com alguns cuidados, né? Sempre com aqueles cuidados de quando você está coletando dado, o cuidado da finalidade para a qual você vai coletar o dado, da necessidade, se você está coletando dados necessários, e então usar o legítimo interesse da forma mais correta possível. O legítimo interesse ele tem algumas questões aí que são um pouco mais delicadas, né? Questões como, por exemplo, quando você está colocando o legítimo interesse, precisa haver um equilíbrio entre as partes. Equilíbrio entre o titular do dado, aquele que está fornecendo o dado para você, e você como empresa, né? Você como empresa, você que está fazendo um negócio com ele. Então, precisa ser muito equilibrado. Além do que, você precisa tomar algumas medidas técnicas também, no sentido de proteger aquele dado, né? Talvez um bom exemplo de legítimo interesse é algo que, por exemplo, pudesse trazer um benefício para o teu cliente, né? Então, eu estou pedindo algumas informações, até algumas informações além do necessário naquele momento, e justifico isso dando alguma coisa em troca. Por exemplo, a gente vê aí quantas informações a gente precisa conceder para ter um programa de pontos, por exemplo, né? E às vezes até compartilhar a informação para poder receber os benefícios desse programa de pontos, né? Célio, você complementa? Claro. Bom, tem outros pontos de igual delicadeza, mas até, de certa forma, cômicos. Então, se você tem um negócio que está voltado para um time de futebol, como o meu Santos Futebol Clube, logicamente, a sua campanha vai estar preferencialmente direcionada para os santistas, né? Então, você vai fazer aquela pergunta delicada, né? Ou seja, para que time você torce, né? Então, é fundamental, e assim, a resposta legal para essa requisição de informação é que há o legítimo interesse da empresa que está fazendo a promoção em ter santistas nos seus quadros. Então, a coisa é dentro de uma certa razoabilidade, de um equilíbrio, como você colocou, para não ser invasivo demais. Então, esse equilíbrio eu vou ficar perguntando até quando? Então, legítimo interesse serve para cobrir isso que não é o trivial, mas tem que ser usado com parcimônia, como você bem colocou. O pessoal brinca, né? Se o titular do dado levar um susto, é porque tem alguma coisa errada. Exatamente. Não pode assustar ele, não. Exato. Boa. Bom, o Luiz tinha colocado uma pergunta aqui, e a pergunta ele falou que já foi respondida, mas é legal que ele fez um comentário que muito se fala da LGPD só pelo lado negativo, né? E realmente não é. É uma organização de um processo também. Então, legal comentar isso. Bom, outra pergunta aqui é do César, que em estudo pessoal, vi que a LGPD vem entender um regulatório comercial entre a União Europeia e os demais países no qual estabelece relações comerciais, como o Brasil. Assim, entende-se que um dos motivos de o Brasil implementar a LGPD é uma exigência europeia para que o país possa transacionar produtos e serviços com países da Europa. Isso é um entendimento válido e correto? A lei vem atender à regulamentação europeia para exportação e importação de produtos e serviços? Não para exportação e importação de serviços, mas existe uma coisa até mais macro que isso, que para o Brasil fazer parte de certos fóruns comerciais, como a OCDE, que conjumina, que ajunta e facilita as transações comerciais, ela deve respeitar certas leis. E um tipo de lei, uma classe de lei, é esse tipo de lei de privacidade e de proteção de dados pessoais, por conta daquilo que eu falei lá no começo. Os contratos comerciais estão cada vez mais digitais. Você tem o blockchain aí como um elo, como uma forma de dar sustentação a esses contratos. Então, além de ser firme na proteção, ele tem que ser firme na autenticidade dos dados. Já pensou se eu pego essa mala direta de 100 mil itens e saio fazendo contrato pré-pago e atribuindo isso às pessoas, sem levar em consideração a vontade delas? Você lembra disso? A gente já recebeu vários cartões de crédito sem pedir. Então, é para coibir, para dar mais sustentação, e sim, respondendo ao César, esse é um motivo legítimo global, tá? Então, para que essa classe de lei permaneça dentro do portfólio legal do país. E você percebe outras questões também, mas em relação à LGPD, um dos objetivos é você tratar a questão do desenvolvimento econômico, né? Poder ter essa relação mundial entre os vários países, porque está todo mundo
indo para um caminho, muitos países já foram, e o Brasil não pode ficar para trás. Ficando o Brasil para trás, ele não vai conseguir fazer negócios no futuro próximo, enfim, vai acabar criando barreiras que não interessam ao nosso país. Muito bom. Bom, então, dando sequência aqui, o Leandro fez duas perguntas, mas vou colocar em uma só. Com base na resposta que o Célio deu lá atrás, né? Se, por exemplo, um funcionário enviar um atestado médico e ficar afastado da empresa, mas pelas redes sociais a empresa identificar que o funcionário está de férias, que evidencia que, de fato, o funcionário não está doente, o RH pode usar essas provas das redes sociais, né? O que ele comprovou ali, ou seja, pode utilizar ou não. E outra além disso, muitas empresas ligam pedindo referência de ex-funcionário. Podemos passar essas referências? Duas perguntas muito boas, hein? Depois eu vou dar um prêmio para esse cara que fez a pergunta aí, depois que fala aí no private. Bom, a questão com relação à invasão de privacidade da empresa é algo polêmico. Como eu falei minutos atrás, a respeito dessa empresa alemã, que estava usando de outros meios para coletar questões comportamentais. Questões comportamentais são pessoais. Então, o que eu faço na minha hora vaga compete a mim. Então, se eu entreguei um atestado e depois você me viu na balada, bom, você pode me questionar com aquilo, mas tem que estar legítimo. A tua prova tem que ser uma prova legalmente legítima, né? Aceitável. Então, é polêmico esse tema. Eu diria para você que é bastante polêmico. E se a empresa diz que, para o funcionário que vai verificar o comportamento dele nas redes sociais, pode ser um princípio de legitimidade. Se ela não diz que vai verificar isso, aí vai mais no nível da invasão de privacidade. Como o caso do e-mail. Como o caso do e-mail do empregado. A empresa pode ou não pode acessar o e-mail do empregado, do colaborador dela. Então, se ela diz na política dela, está claro, distribuiu um termo, o colaborador assinou, concordou com aquilo, então ela pode fazer, sem problema algum. Ela não vai sofrer nenhuma penalidade. Ao contrário, se ela não avisou. Então, por isso que a política é muito importante, deixar claro qual é a regra do jogo. Dessa forma, o colaborador sabe que ele pode estar sendo monitorado numa rede social ou num e-mail e não poderá fazer nenhuma reclamação em relação a isso. E a segunda questão, Alexandre? Que é se, por exemplo, se alguém ligar aqui na Ultimarket hoje pedindo a referência de um ex-funcionário, eu posso dar a referência de um ex-funcionário? Olha, você tem que... É uma coisa também igualmente polêmica. Inclusive, eu tive essa pergunta hoje de um cliente. É de bom tom não passar a informação, porque você não combinou com o funcionário que ele autorizou você a passar essas referências para quem quer que seja. Porque pode perguntar à empresa, quem quer que seja, pode ligar e perguntar. E você passar as informações pessoais ou comportamentais desse funcionário para quem quer que seja, pode caracterizar, assim, invasão de privacidade. Então, se isso não foi declarado explicitamente, como bem falou o Romano, dentro de uma política de trâmite de dados pessoais, então é melhor não fazê-lo. Daí a importância das políticas, né? Algumas pessoas no mercado, pessoas aí, advogados, inclusive, de LGPD, Direito Digital, dizem que tudo deveria começar numa política. Né? Então, a política, ela é muito importante nesse contexto. Ótimo. Boa. Então, para a próxima pergunta aqui, veio do YouTube do Fernando Luiz, que é: nós podemos negar informações pessoais para o IBGE? Não pode, porque o IBGE é um órgão de pesquisa. E aí existe uma das 10 bases legais, que é o fornecimento de informações pessoais para órgãos de pesquisa. O IBGE está protegido. Assim como o Serasa e os órgãos de crédito. Assim como os hospitais, ambulâncias. Existem as outras bases legais que garantem o trânsito da informação pessoal por motivo específico. Então, o órgão de pesquisa é um deles. Tá bom. O Serasa, inclusive, foi uma pergunta que surgiu num outro bate-papo que a gente teve, que era justamente isso. As empresas, elas colhem informação do Serasa sobre o consumidor, né? Então, está comprando na minha loja aqui, eu faço uma pesquisa para saber se está ou não e tem aquela pontuação do Serasa. Então, isso vai continuar válido e o Serasa pode fazer essa pontuação de nível de inadimplência e tudo mais. Com certeza, né? A gente vai contando algumas coisas de bastidor da LGPD, como tem tudo no Brasil.
né, os órgãos de crédito fizeram o seu devido e adequado lobby positivo junto ao legislativo e deixaram aí essa base legal bem montadinha, que é a proteção ao crédito. Inclusive, para que a gente possa ter o cadastro positivo, né? Do contrário, não seria possível ter um cadastro positivo de bons pagadores, né? Exato. Boa. Isso. A despeito disso, é possível pedir exclusão do cadastro positivo. Muito bem. Tem o direito de tirar, tá bom. Boa. Bom, a outra pergunta aqui é da Camila. Boa tarde. Se uma pessoa disponibiliza seu e-mail na internet, como, por exemplo, em suas redes sociais, ou este consta nos sites da empresa onde trabalha, uma terceira empresa pode usar este e-mail, livremente, disponibilizando para oferecer seus serviços ou alguma disposição da LGPD que impeça a terceira empresa de usar tais dados? Então, se houve a publicização de um dado pessoal, virou público, né? Se você contou para todo mundo que você é solteiro, que tem idade tal, se o nome da mãe é tal, você divulgou isso de forma pública e voluntária, virou um dado público, né? Então, hoje, por exemplo, é possível você pegar dados de sócios de empresas no site da Receita Federal. E é um dado público, né? É um dado que foi publicado, né, para todo o mercado. Então, é isso. Então, a pessoa também tem que se proteger. Não adianta querer proteção se você mesmo está se expondo. Sim. Ok, ótimo isso. Boa. O Andrew aqui fez uma pergunta que é: com relação ao e-mail marketing, recebo muitos e-mails com a opção de descadastramento e para deixar de receber os e-mails. A pergunta é obrigatório ter este campo em todos os e-mails para a pessoa se descadastrar ou parar de receber? É de bom tom, sim. Então, ou nos e-mails tem isso, ou no site da empresa que te mandou o e-mail da campanha, você tem essa opção. Ela tem das duas uma. Legal. Bom, do Egídio, que é: como ficam os conselhos de classe que publicam informações e até foto dos seus filiados compulsórios? Um médico é obrigado a ser cadastrado no Conselho Regional de Medicina, mas serão obrigados a aceitar que suas fotos e dados sejam publicados no site do CRM, por exemplo? Sim, depende do contrato da associação de classe. Então, se ela reza isso e a pessoa topou o contrato, então, né, contratante e contratado, essa relação contratual é uma das bases legais. Então, existe um contrato em que a pessoa dá consentimento, mesma coisa uma artista, né, que vai fazer uma campanha, uma modelo, uma atriz. Então, ela, no contrato dela, está dizendo que a imagem dela vai ser usada em benefício daquela ação. Mesma coisa. Então, a associação de classe, lá no contrato social, de regulamentação da associação, de vinculação, existe. Nós temos o direito, nós vamos usar a sua imagem para expor no site ou em eventos, etc, etc. Se tiver isso de forma explícita ali na Constituição, é a força de contrato que vai fazer isso. Não o fato de ser uma associação, mas a força de contrato. E no caso do médico, por exemplo, que vai lá fazer o cadastro no Conselho de Medicina e ele quer fazer o cadastro, mas ele não quer que use a imagem, ele pode ter essa opção? Se o contrato prevê que ele é uma opcional, sim. Se o contrato for leonino o suficiente, dizendo que ele só entra na associação, aí tem que ter. Ele assinou, concordou. Vira quase um contrato de adesão mesmo e pronto, né? Aceitar e pronto. Tá exatamente. Bom. Beleza. Tem uma pergunta do Ricardo Mariano, também do YouTube. Trabalhamos com representação de um software americano aqui no Brasil, voltado à área jurídica. Nele, os clientes gerenciam os documentos de clientes. Como devemos proceder, uma vez que usamos a Azure, né, a nuvem, como base de dados? Então, ou seja, você está compartilhando dados no exterior, dados de brasileiros no exterior. Você tem que procurar uma boa assessoria para fazer a adequação LGPD. Tá bom. Então, diferente de tiver um servidor em casa, né, dentro da empresa, ou tiver na nuvem, é a mesma forma que tem que proceder e fazer esse processo da LGPD. Tem que checar lá na nuvem, né, se ela tem política de privacidade, né? Ou seja, você está trafegando, compartilhando dados dos seus clientes com uma empresa do exterior que é sua operadora. Você delegou a Azure o provimento de uma estrutura. Exatamente, a Microsoft. A regra é, se você estiver coletando dados sejam de brasileiros ou estrangeiros no território nacional, você está sujeito à lei. Até porque a nuvem hoje, a gente não sabe onde ela está, né? Você não sabe onde seu dado está. Ela pode estar em qualquer lugar do globo, e isso então, mas o dado está aqui no Brasil, né? A origem dele. A origem aqui no Brasil, mesmo que a coleta seja feita lá no exterior. E guardar os dados lá, né? E guardado lá salvo também. num data center nos Estados Unidos dado ou do na Brasil. China, que seja, não importa. Compartilhamento internacional de dados. Então, isso precisa estar coberto. Tá bom. Bom, o Everton colocou: uma empresa que já possui conformidade com o padrão
PCI e DSS, precisa fazer outras adequações à LGPD? Eu não tenho a mínima ideia. Eu poderia dizer que, por exemplo, você tem a 27001, que é um framework normativo com práticas excelentes para a tecnologia da informação. A gente percebe o seguinte, a 27001 e a LGPD, elas têm uma certa proximidade, sendo que o que está na 27001, de alguma maneira, está dentro da LGPD. Porém, o que está na LGPD não necessariamente está na 27001. Então, eu vejo aí uma complementação, principalmente com relação aos direitos dos titulares. Mas quem tiver, por exemplo, numa 27001, ele já vai estar com um bom caminho andado. Com relação à pergunta do colega, aí realmente também não saberia responder. Mas fica aí a nossa intenção de pesquisar. O colega mande a normativa da PCI, que a gente se compromete a fazer um comparativo. Tá bem? Tá bom assim? Isso é uma resposta boa. Se não sabe agora, vai dar depois. É ótimo. É isso aí. Bom, o César colocou aqui, como está a criação e disponibilização da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, a ANPD? Existe alguma previsão de iniciar as suas respectivas atividades? Sim, ela não está, ela está, vamos dizer, com toda a regulamentação formal em dia, porém, inclusive com membros vamos dizer, candidatos ao conselho já designados, porém ela não está operacional. O mercado tem uma visão de que ela não venha a ficar operacionalizável dentro de 2020. Então, a partir de 2021 é o que é provável. Mas, a despeito da não operacionalização final dela em 2020, não impede judicialização. Vou deixar claro novamente. Quer dizer, muito importante, a lei está valendo. E vamos dizer assim, que o mercado espera que a ANPD tenha, nesse primeiro ano, até agosto, um caráter um pouco mais educacional, de dar alertas, de fazer algumas repreensões, até publicização de algum tipo de vazamento, mas mais num caráter educativo. Então, mas a partir de agosto do ano que vem, acho que ela vai cair pesadamente nas sanções financeiras. Até para mostrar exemplos de que a lei está funcionando, né? Mas hoje, enfim, outros órgãos, PROCONs, enfim, Ministério Público, eles podem trabalhar e atuar as empresas, caso... E também qualquer pessoa pode buscar seus direitos, né? Se ela se sentir prejudicada, ela pode entrar com um processo contra a empresa em relação ao vazamento de dados, porque a lei está valendo, como o Célio comentou, a lei está aí, está valendo já. Ótimo. Bom, pergunta do Guilherme no YouTube, que é, vocês têm alguma sugestão para essa figura, o DPO, em empresas de grande porte que precisa se adequar? Colaborador interno, comitê interno ou empresa de consultoria contratada para esse fim? Então, talvez para uma empresa maior, como a empresa do colega, tenha que ser o conjunto dos três. Então, é importante que haja a função do DPO na figura de alguém dentro da organização e um comitê. Porque esse cara, principalmente nas organizações maiores, ele tem um papel de fiel da balança. Ou seja, qualquer processo novo que venha do RH, venha de operações, venha do comercial, enfim, esses processos precisam ser analisados à luz da LGPD. E o DPO é o elo de ligação, ele é o hub entre a lei, entre os preceitos da lei, entre as atividades e as áreas de negócio. Então, se não tiver alguém olhando isso, a empresa pode ser pega de surpresa. E para representar os processos de negócio, nada melhor que um comitê, seja um comitê estratégico, formado por diretores, etc., ou executivo, formado por gestores, analistas, mas efetivamente aquelas pessoas que representam o processo organizacional. Alguém de RH, alguém de comercial, alguém de operações, alguém de finanças. E aí eles se reúnem com uma certa periodicidade, colocam em pauta tudo aquilo que a empresa está pretendendo fazer em termos de processo de negócio ou de sistemas de informação, e o DPO harmoniza isso à luz da LGPD. Essa é a grande função. Se o DPO se vê muito atarefado em coordenar todas essas frentes, ele pode contratar um serviço que está sendo oferecido pelo mercado, de DPO as a Service, que uma empresa terceira passa a vislumbrar essas atividades e apoiar esse DPO. Muitas vezes é a empresa que ajudou no processo de adequação. Então, se for aquela empresa mais completa, que a gente falou no começo, que ajudou no diagnóstico, ajudou na adequação dos procedimentos e políticas, ajudou na implementação de tecnologias e deixou um ativo de software
para a gestão da vida do DPO e da LGPD, tanto melhor. Essa seria um perfil bem interessante. Mas é o que eu digo, nas empresas de maior porte, todo o braço vai ser insuficiente. Ok? Muita coisa. Ótimo. Muito bom. Uma pergunta aqui da Malu agora, que é sobre legítimo interesse. Legítimo interesse serve para bases adquiridas em formulários e eventos, por exemplo? Preciso de um novo consentimento nesse caso? A Malu, obrigado pela pergunta. Ela pode até servir, mas o legítimo interesse tem a ver com a natureza da informação que você está coletando no formulário, não se foi de um evento ou foi de uma base anterior. Então, é mais em relação a por quê. Por que você está coletando hobby? Por que você está coletando religião? Entende? Então, ela pode ser utilizada sim, tá? Nesse caso, mas não exclusivamente, não a relação direta. Ok. E aí, ainda sobre legítimo interesse, a Alessandra fez uma nova pergunta, que é legítimo interesse de ambos, empresa e pessoa física, ou da empresa? A empresa se defendendo, né, gente? Então, assim, o titular da gente já tem agora 11 novos direitos, tá bom pra caramba. Então, legítimo interesse é uma base legal que a empresa pode sacar para dizer que está com seu dado ali, que não vai apagar porque tem um legítimo interesse. Okay. É da empresa. Boa. Bom, a Derlan colocou aqui que boa tarde. Se um cliente do varejo solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal, temos que ter alguma tratativa da lei para esse procedimento? Se um cliente do varejo... Pode repetir a pergunta? Solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal. Aí é questão de regulatório, temos que ter alguma tratativa? Isso, sim. Desculpa, Célio. Tá, entendi a pergunta. Se um cliente do varejo exigir a colocação do CPF na nota fiscal, é porque existe um programa do governo em que as pessoas que estimulam a emissão de nota fiscal vão ganhar uma compensação fiscal, ou seja, é o que acontece aqui em São Paulo. Então, seja de qual for a forma de onde o Delan esteja, talvez a preocupação seja a mesma. Então, atendimento a outras regulações tem que ser levado em conta. Então, não é que a LGPD é uma lei magna que suplanta qualquer outra lei. Se eu estou no hospital, eu tenho normativas hospitalares. Se eu estou numa escola, eu tenho normativas educacionais. Então, isso tem que ser olhado no seu conjunto. A LGPD não suplanta outros regulatórios em segmentos específicos. Com varejo é a mesma coisa. Então, se existe uma regulação fiscal que exija ou não exija o CPF, isso tem que ser visto em conjunto com a LGPD, não exclusividade. Ou seja, eu posso ter o CPF sem pedir o consentimento, porque eu tenho que cumprir um regulatório. Tá exatamente, um outro regulatório. Isso. Entra um pouco na linha do Serasa, do IBGE, que é uma regra que, diferente da LGPD, ela tem que ser cumprida. Né? Deve ser cumprida. Exato. Impostos que você tem que recolher, Receita Federal, informativos que você tem que passar. Então, você tem que atender esses órgãos públicos. Então, a lei não se aplica, ou melhor, se aplica usando uma base legal correta, que é a base legal de cumprimento de obrigações legais ou regulatórias. O que tem que tomar cuidado com o varejo emitir uma nota fiscal com o meu CPF, o que fazer com aquela informação do meu CPF, né? Se ela cadastrou isso no RP, sim. Se ela cadastrou no CRM ou no RP dela lá, que o Alexandre comprou tanto no dia tal, depois comprou tanto no dia tal, e usar aquela informação, aí sim a LGPD aí não pode, isso mesmo, aí você não pode usar. Aí sim você teria que partir para uma outra base legal para poder usar essa informação. Então, você faz uma composição das bases legais para conseguir usar essa informação do teu cliente para poder promover algum produto, enfim. Isso mesmo. Bom, a Mara colocou aqui a pergunta que os terceiros devem ser tratados como operadores com responsabilidades solidárias e aí teremos que criar aditivos para esses profissionais? Bingo, Mara, sim. Ótimo. O Luiz Watanabe aqui colocou uma pergunta que estudo contratar uma empresa de marketing para uma campanha. Essa empresa vai usar a própria base em meu nome. Como seria melhor aplicada a questão de consentimento nesse caso? Pergunta para a empresa se ela está adequada à LGPD e depois você pode dormir tranquilo. Mas e aí, nesse caso, a base dessa empresa, que provavelmente vai ser uma prospecção, alguma coisa de call center e tudo mais, deve ter uma lista que ele vende. Quem está naquela base tem que ter consentido que pode usar para outras empresas fazer prospecção. Exatamente. Que é mais ou menos a mesma coisa que eu mencionei. Quer dizer, então, para você estar em compliance, esse consentimento explícito tem que estar registrado em algum lugar.
Então, nada de bases milagrosas de milhões de e-mails. Que chega por e-mail vendendo base, isso não pode. Não. Okay. Não poder. Boa. O Edson colocou, temos que ter o consentimento retroativo? A gente respondeu um pouco disso, mas vale retomar. Empresas hoje têm dados pessoais em vários sistemas, a gente respondeu isso, né? E pode se tornar inviável. Então, sim, né? A gente tem que é bom ter, de forma sim. educada. Isso. A Cláudia colocou uma pergunta, que é a penúltima, que tem mais uma aqui, que é, como a pessoa física irá entrar em contato com a empresa? No seu exemplo dado no início do webinar, no supermercado, para solicitar algo sobre seus dados. A empresa terá que ter pessoas para receber essas solicitações ou algo do tipo no site da empresa, onde a pessoa poderá entrar e solicitar o que quer? Então, como que a pessoa física faz o contato com qualquer negócio para saber o que tem de informação? A empresa tem que divulgar nos canais que ela achar melhor, que ela tem esse canal de comunicação com o titular. Então, ela pode dizer isso no site dela, então é o caminho que está aí na grande maioria das empresas, né? Inclusive abrir um capítulo sobre LGPD associado à política de privacidade, e falar que tem um canal para poder esse titular se manifestar, ter a resposta, dando eventualmente até um SLA, que te responde uma semana, 15 dias, as mais eficientes. Então, pode ser um telefone. Então, tem uma empresa que a gente conheceu que deu um telefone vermelho para o DPO. Naquele telefone que o titular vai ligar, na mesa do DPO, que é com o DPO que ele vai falar. Ou não. Outras empresas, os bancos, de uma maneira geral, que não dá para você, para esses milhões de clientes entrarem em contato direto com o DPO, roteiem isso pelo saque, que também é razoável. Mas eles declaram quem que é o DPO. Então, se o cara se achar enrolado pelo saque, ele pode suplantar isso. Então, você tem uma ouvidoria, você tem canal direto com o DPO. Então, tem que anunciar quais são os canais de comunicação. Podem ser os mais diversos possíveis. Pode ser e-mail, pode ser um app, pode ser o site, mas tem que existir, tem que estar declarado. A LGPD exige isso. E assim como você tem canal de ouvidoria, é bem legal você ter um canal do DPO também. Eu acho que causa um efeito muito positivo para quem está usando o serviço daquela empresa. Legal. E para o DPO e para as regras, é importante para o usuário, talvez, também ter um SLA, né? Então, às vezes eu mandei um e-mail para o supermercado lá, quero saber quais dados, ele não vai me responder naquele momento, mas ele me retornar pelo menos aquele e-mail com, preciso de 1 ano para te responder, mas pelo menos dá ciência que aquela informação solicitada vai ser consultada e devolvida, né? Isso, esse 1 ano não vale. A lei fala em prazo razoável, e eu não acho 1 ano um prazo razoável. Razoável, hoje o mercado está estabelecendo em 15 dias. Tá bom. Então, você não precisa entrar nesse filão do razoável, se você disser que vai responder em 7 ou em 20 dias. Aí cabe ao titular ver se ele fica satisfeito com isso. A lei fala em razoável. Essa é uma das coisas que provavelmente a NPD vai dar uma precisão maior, vai exigir uma precisão maior, ou não, vai deixar pelo mercado decidir. Mas é isso, tem que ser razoável. 1 ano não vale. E a última pergunta, para fechar, o Roberto colocou aqui, quais são os órgãos que podem fiscalizar o cumprimento da LGPD? A fiscalização será restrita à ANDP? Não, a fiscalização não vai ser restrita. Quem tem direito mais legítimo de inquirir empresas que comercializam ou tratam de maneira irregular os dados de pessoas é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Porém, é possível fazer representações junto ao Ministério Público, que a grande maioria tem feito, ou aos órgãos do PROCON na linha do direito do consumidor. Então, se o consumidor se sentir lesado, ele pode entrar nessa linha ou procurar diretamente o Ministério Público, que tem canal próprio para isso, tem atuado de forma convincente. Ótimo. Muito bom. Muito bom, pessoal. Riquíssimo. Muito conteúdo, muita informação ainda. Vocês foram falando ali, várias coisas foram surgindo na minha cabeça aqui de dúvidas. Acho que todo mundo aqui que está participando, tanto aqui quanto pelo Zoom, pelo YouTube, está sentindo. E eu acho que tem espaço até para a gente pensar em novos materiais, novos conteúdos, novos webinars, para a gente poder dar sequência nisso daqui. Mas queria realmente agradecer pelas informações, foi muito esclarecedor. Um ponto importante aqui foi simples, né? A gente vai alguns webinars de LGPD que fala tanto, e no fim você não entendeu nada, né? Então, eu acho que foi bem simples e esclarecedor para todo mundo. Reforçando, quem quiser uma hora de consultoria, quem quiser participar do sorteio, tá o link da landing page aqui no chat do Zoom.
Quem quiser concorrer ao livro, também tem o link ali para poder concorrer. É uma forma de agradecer vocês aí pela participação. E se tiver alguma dúvida, alguma informação, pode mandar para a gente, tá? Pode mandar por e-mail, que eu tenho certeza que tanto o Célio quanto o Romano, ou se for algo associado ao marketing aqui na Ultimarketing, a gente pode responder para vocês também, para poder dar sequência no que a gente está fazendo aqui, ok? Célio e Romano, muitíssimo obrigado pelo tempo, muitíssimo obrigado pela informação que vocês passaram aqui, com certeza foi muito rico. Vocês querem fazer um fechamento seus aí? Perfeitamente. Eu que quero agradecer o convite. Romano, por favor. Lá, Célio. Não, vai lá. Quero agradecer a oportunidade, tanto do Alexandre, na forma da Outmarket, quanto do Antônio Romano, com a Action Law, desse convite. Eu que sou um consultor, um estudioso do tema, também apoio diversas organizações nesse processo, nessa jornada desafiadora, mas muito interessante. E, enfim, eu tenho fé que essa lei ela vai ser muito positiva, como falou o Romano lá atrás, fazer do limão uma limonada, não encarar pelo lado negativo, encarar pela construção de empresas melhores, de relações mais saudáveis. Um dia desse eu entrei para pagar uma conta dentro de uma empresa de energia elétrica e vi que existe um item no menu, na aba, que era LGPD. Fiquei muito feliz, não como consultor da LGPD, mas como consumidor, né? Aí entrei na janelinha ali, ele me falou dos direitos que eu tenho, ele me perguntou se eu queria fazer alguma pergunta, me permitiu gerar um protocolo. Então, eu me senti muito respeitado. Tinha um erro de português, tinha uma forma não muito amigável de navegar, mas, gente, é respeito ao consumidor. Isso é muito legal, né? Eu me senti bastante respeitado. E eu acho que é isso que as empresas devem procurar, usar o LGPD para ser um canal de aumento da reputação, de aumento do valor da empresa perante o mercado e, principalmente, de melhor imagem perante o seu consumidor. Então, todos aqueles que perguntaram aqui, fizeram perguntas e ouviram, muito obrigado. Se precisarem de algum apoio adicional aí, tem os devidos canais aí da Outmarketing. E fico agradecido pela participação, mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado, Célio. De minha parte, eu também queria agradecer o Célio, compartilho 100% com tudo aquilo que ele colocou, muito bem colocado esse final também. Acho que é uma grande oportunidade para as empresas, é algo que vai trazer mais transparência na relação com os consumidores, mesmo no B2B. Eu acho que isso é muito positivo para o nosso país. Também agradecer imensamente aí você, Alexandre, o teu pessoal, que trabalhou bastante para que esse trabalho fosse feito, esse webinar acontecesse. Agradecer também o pessoal da Action Sys, que também trabalhou bastante, enfim. Então, colocar à disposição, né? Espero que vocês participem do sorteio, o livro é bem bacana, bem interessante. Contem conosco para o que precisarem, estamos à disposição de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Romano. Falou mais que muito bem. Agora que é realmente agradecer a quem ajudou, né? Nada acontece sem ter pessoas para suportar o projeto como um todo, então, tanto na Action quanto aqui na Ultimarketing. E o objetivo é esse, a gente levar conteúdo para o mercado, educar o mercado sobre temas que são relevantes, para a gente conseguir ter pessoas cada vez mais capacitadas e empresas trabalhando de forma correta, né? Que é o mais importante. Então, pessoal, muitíssimo obrigado, boa noite para vocês e até a próxima. E o sorteio vai chegar por e-mail para quem for o sortudo aí de ganhar tanto a consultoria ou o livro. Boa noite, pessoal. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau. Até a próxima. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau.